Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Mário Flávio, Departamento de Jornalismo, a gente segue com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista. Vamos conversar hoje com a professora universitária Fernanda Albuquerque, é doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, um dos mais conceituados do Brasil, Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, e professora de Relações Internacionais da ACES UNITA. A gente vai falar sobre essa novidade na política dos Estados Unidos, a desistência do presidente Biden de concorrer à reeleição lá nos Estados Unidos, a repercussão também das relações unilaterais, né, dos países com os Estados Unidos. Para começar, cumprimentando a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia à nossa entrevistada de hoje, né, a Fernanda Albuquerque, e também ao professor Marco Aurélio. Agora, o professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Também a Rubi e a Elaine aqui na técnica. Desejar aqui já um bom dia para a professora Fernanda. Um prazer falar com ela também. Justamente a respeito das mudanças, né? Se tem uma política que está sendo mudada a cada final de semana, um acontecimento após o outro, e acontecimentos marcantes e inéditos, inclusive, alguns na sua evolução lá nos Estados Unidos. Então é interessante a gente saber também o que está ocorrendo pelo mundo, e nada melhor do que um especialista para ajudar a gente a entender tudo o que está acontecendo. Exatamente. Professora Fernanda Albuquerque, muito obrigado por a senhora aceitar o convite aqui da bancada do Momento Cidade Entrevista para trazer a sua experiência, o seu olhar sobre a política dos Estados Unidos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, André, bom dia, Vitória. Professora, queria que a gente começasse fazendo essa análise, né? Não é muito normal, né, um presidente que está no poder desistir de concorrer à reeleição, mais precisamente falando do principal país, né, do mundo, digamos, a principal democracia do nosso mundo, principalmente o mundo ocidental, e Biden deixou todo mundo aí surpreso, né, com essa desistência, não é, professora? Com certeza, não é normal, né, um presidente que está no cargo, né, desistir de concorrer a uma reeleição. Apesar de não ser normal, isso não aconteça com frequência, haviam vários sinais, né, de que isso poderia acontecer nos últimos tempos, né, os vários casos em que o Biden esteve envolvido. Acho que nesse último mês já demonstrava que poderia haver essa desistência, né? Apesar dele demonstrar uma certa resistência em desistir do cargo. É verdade, professora, mas deixa eu perguntar um pouquinho a respeito da própria história dos Estados Unidos. Não é comum, e realmente é algo tão raro que a gente está dialogando aqui sobre isso, mas há precedentes históricos no passado. O último dos presidentes a deixar de querer concorrer à própria reeleição foi o Lyndon Johnson, lá em 1968, aquela época ali da Guerra do Vietnã, né, isso da Guerra Fria lá para os Estados Unidos, e aquele contexto acabou levando à presidência o Richard Nixon, que foi um presidente muito marcante. Que era dos republicanos também, né? Que é o partido atual de Trump. Que é o partido atual de Trump, né? Então, o Lyndon Johnson era democrata e acabou vencendo um republicano. A história se repete, professora, ou não? Contextos diferentes, situações podem ser diferentes? Eu acho que agora o fator motivador para essa desistência ele é diferente, né? Acho que o principal fator é a idade, né? É um fator biológico. É uma questão de que o Biden está apontando sinais de senilidade, está demonstrando que talvez a sua mente não esteja funcionando como antes funcionava, né? E isso para um presidente, principalmente da maior potência do mundo, é muito complicado, né? A gente viu que o Partido Democrata estava perdendo financiamento,
estava com uma série de críticas dos próprios democratas a essa reeleição, possível reeleição do Biden. Então, assim, apesar de já haver um precedente, o motivo ele é diferente. Mas eu concordo que pode haver uma repetição histórica no presidente que será eleito. Eu já me adianto um pouco, talvez, na minha fala aqui para falar que eu acredito que o próximo candidato a vencer as eleições será realmente o Donald Trump. Fernanda, na carta de Biden, né, a gente pode observar claramente que ele fala que perdeu na política e não que não tinha capacidade de governar o país. Quais os aspectos, né, que a gente pode perceber ali quando ele fala que perdeu na política americana? Eu acredito que ele está se referindo ao próprio partido, né? Ele perdeu dentro do partido dele, ele perdeu o apoio dos democratas. O Obama já estava demonstrando sinais de preocupação com a possível reeleição do Biden. Outros políticos democratas já estavam também conversando com ele para tentar com que ele renunciasse a essa possível reeleição, né? Renunciar a essa candidatura. Então, ele perdeu o partido interno, ele perdeu o apoio interno mesmo dentro do seu partido. Ele ainda acreditava que, numa eleição, ele teria chance. Mas se ele não tem chance nem dentro do partido, aí fica complicado até de manter a própria campanha, né? Já que o financiamento também estava sendo cortado, estava sendo bem diminuído. Agora, professora, inclusive esse debate já teve um início na outra eleição, né? Na outra eleição que, pelo próprio Trump, né? Pela a direita, os republicanos, a eleição foi citada como alguns casos de corrupção, né? Enfim, teve o caso também lá do Capitólio. Sim. A possibilidade de Biden ser eleito e ele passar o cargo, renunciar ao cargo mesmo para a Câmara, já nesse primeiro mandato. Mas ele poderia ter sinalizado ali dentro do partido que ele poderia ir concorrer novamente e passar o cargo para a vice, ou isso não soa bem dentro do grupo? Eu acredito que não soa bem, porque, assim, imagina, ele vai se candidatar para em seguida passar o cargo. Eu acho que nem os próprios democratas estariam vendo isso de uma forma positiva. Então, já foram feitos estudos, inclusive quando o Biden ainda não tinha, né, anunciado a sua desistência, de que a Kamala Harris ela já estaria com uma vantagem em relação ao Biden numa corrida presidencial contra o Trump. Então, já estava sendo cogitado, analisado por trás de que a Kamala Harris iria provavelmente substituir o Biden, né? O que ainda não é oficial, mas é o que tudo indica. Perfeito. Vamos falar disso, professora Fernanda. Há um ditado que diz rei posto, rei morto. Então, nesse sentido, já está se discutindo, obviamente, o devir, aquilo que vem agora. E, nesse caso, como a senhora indicou, a Kamala Harris está em vantagem, porque o próprio Biden, né, citou, né, fez a citação dela no texto de renúncia da candidatura. Porém, os americanos fazem pesquisa para tudo, né? Eles são muito bons em fazer muitas pesquisas de opinião. E dentre as pesquisas de opinião, uma que saiu recentemente foi a que coloca Michelle Obama, ex-primeira-dama, mulher do ex-presidente Barack Obama, em primeiro lugar disparada, inclusive com 50% de voto, intenção de voto, e contra 39% do Trump. É a única que vence o Trump realmente, claramente, segundo essa pesquisa. Só que ela já falou algumas vezes que não quer. E aí é o seguinte, seria tirar a Kamala Harris, que é uma mulher negra e vinda, né, da imigração, origens de imigração, por substituir por outra mulher negra também, né, que é muito querida na América. A questão é, há uma chance disso ocorrer, ou realmente tudo converge apenas para Kamala dentro do Partido Democrata? Eu acredito que realmente será a Kamala Harris, porque assim, a Michelle Obama, com certeza a popularidade dela é enorme, né? Não só nos Estados Unidos, mas na própria América, no continente americano em si, né? Mas ela não tem uma carreira política consolidada, ela não tem, acho que nem esse desejo, tá? Então, assim,
Os nomes que a gente poderia pensar seria, por exemplo, a Hillary Clinton, que já foi uma candidata democrata, mas ela perdeu. Que já endossou a Kamala, o apoio, né? É isso. Exatamente, né? E tem a Kamala Harris, que é vice do Biden, então seguiria uma prática política que acontece em vários países, inclusive nos Estados Unidos, né? O próprio Biden, ele é vice do Obama, e agora seria vice do Biden concorrendo, então seria um caminho, de certa forma, até natural, entende? Agora, enquanto a Michelle Obama, eu entendo que ela tem uma alta popularidade, mas eu não acho que ela irá concorrer. Ô, Fernanda, tem outra questão também, né? O valor arrecadado para a campanha pode ser usado aí por Kamala se o partido escolher o nome dela. Caso o partido escolha outro nome, esse fundo não poderá ser usado e aí eles teriam que começar aí tudo do zero. Isso pode ser um fator decisivo para eles apoiarem a candidatura de Kamala? Com certeza. Não dá para fazer política, não dá para fazer praticamente nada sem dinheiro, né? Então, imagina, as eleições americanas vão ocorrer em 5 de novembro. Então, você já tem um período apertado. Já se viu que, desde o anúncio de Biden ontem para cá, acho que em cerca de 12 horas, já se recebeu um fundo para essa campanha, né? Uma arrecadação de financiamento para a campanha de Kamala Harris muito significativa. Então, isso com certeza faz com que ela fique ainda mais à frente, além, claro, do apoio do Biden. Olha, tem gente mandando mensagem aqui para o programa, professora Fernanda. O professor Emerson Assis, né, ele diz: bom dia, pessoal, bom dia a todos da bancada, saudações a todos, aos amigos do professor Marco Aurélio e a professora Fernanda, a quem tem muito apreço. Esse é o professor Emerson Assis, aqui da ACES também. E o outro que manda mensagem é um nome aqui, né? O Observatório 5.917. É um link aqui do YouTube, que ele diz assim: bom dia a todos, parabéns pelo tema em discussão. Que alegria ver Fernanda. Ela foi minha aluna no Fundamental 2. Parabéns. Né? Aqui o Observatório, esse é o link aqui, né? o nickname, né? Como se diz. Mas o pessoal aqui assistindo a entrevista, a professora Fernanda. Caramba, que legal. Um professor meu me escutando. E o professor Emerson, claro, querido. Olha, nesse contexto, pensar agora em Brasil, professor, porque no Brasil a gente está acostumado com uma polarização que acaba colocando todo mundo numa espécie de fla-flu, inclusive para questões internacionais, né? Guerra da Rússia com a Ucrânia, o Brasil foi se dividindo aí, questão da Palestina e Israel, o Brasil também foi... Os brasileiros começaram a acompanhar e torcer, né? O Brasil entra muito com emoção, o brasileiro entra muito com uma análise emotiva das coisas. Com os Estados Unidos não é diferente. Mas em relação ao que pode ocorrer com um eventual governo Trump ou um governo da Kamala Harris em relação às relações internacionais com o Brasil, como é que a senhora vê se há diferença nas relações internacionais e o que esperar de cada um dos dois principais candidatos se tornarem presidentes? Então, eu não acredito que vai haver muita diferença nas relações com o Brasil, não. Acho que o presidente Lula, né, ele consegue ter uma certa imparcialidade ao lidar com candidatos, tanto republicanos quanto democratas, nas suas relações internacionais com os Estados Unidos. Quanto a isso, acho que não teríamos grandes mudanças, né? A mudança que a gente enxerga mais no cenário internacional, sendo a Kamala Harris ou o Donald Trump eleito, é que o Donald Trump, né, a gente pensando nas duas principais guerras mundiais que estamos vivendo, guerra mundial não, pensando nas duas guerras que estamos vivendo hoje, Rússia e Ucrânia, né, o Trump já deu algumas declarações de que não mandará mais fundos, né, financiamento para a Ucrânia. E a Ucrânia, ela recebe praticamente 70% do dinheiro que ela tem recebido de fora vem dos Estados Unidos, era 50% e foi aumentando ao longo do governo Biden, né? O Trump já disse que não quer mandar nenhum dinheiro para a Ucrânia. Eu acho difícil isso acontecer, né? Porque não é só, Sim. Mesmo que ele seja eleito, não é só ele que decide as coisas, existe todo um Congresso americano. Mas ainda assim a gente pode vislumbrar uma redução significativa do financiamento americano nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, provavelmente isso preocupa o Zelensky e enfraqueceria a Ucrânia ainda mais nessa guerra. Quanto a Israel e Palestina, pode continuar. né? Oi? Pode continuar. Quanto a Israel e Palestina, eu acredito que o
o Trump ele aumentaria até o financiamento a Israel nesse momento. Fernanda, por exemplo, caso o Trump vença, né, como ficam exatamente essas questões da guerra da Ucrânia, por exemplo? Porque ele disse em alguns discursos que se ele fosse presidente, essa guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, não teria acontecido. Justamente, eu acho que ele poderia diminuir, né, os investimentos o dinheiro que ele mandaria, né? Como é que ficaria essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia caso ele vencesse? Então, Vitória, obrigada pela pergunta. O que acontece? Provavelmente o Trump ele vai conseguir diminuir esse repasse financeiro que é feito para a Ucrânia, né? E, consequentemente, diminuindo, né, a intenção dele, ele já falou que seria zerar esse financiamento. E por que ele fala que essa guerra nem teria acontecido? Primeiro que isso para criticar o Biden como um presidente mais fraco, né? Que acaba permitindo uma maior fragilidade americana no cenário internacional, a ponto do seu principal adversário histórico, né, a Rússia, acabar invadindo a Ucrânia, né? Lembra que os Estados Unidos durante muito tempo foi o hegemon internacional, então ele praticava uma ideia de ser a polícia do mundo. Então a Rússia invadindo outro país justamente porque a Ucrânia poderia entrar na OTAN, uma organização que os Estados Unidos lidera, ainda que informalmente, isso mostra uma certa fragilidade dos Estados Unidos. Consequentemente, ele repassa essa fragilidade para o presidente Biden, né, dizendo que se ele tivesse, isso não teria acontecido. Outro fator que ele fala é que ele consegue encerrar essa guerra de uma forma muito mais rápida ou imediatamente após entrar no cargo, né, voltar ao cargo. Sim. É importante mencionar que o Trump ele tem essas frases de efeito, essas frases muito fortes, né? Não vou mandar mais dinheiro para a Ucrânia, eu acabo com a guerra imediatamente. É claro que isso não acontece dessa forma assim tão simples como ele coloca, mas com certeza ele vai caminhar para isso. Ele não zera o repasse financeiro que ele faz para a Ucrânia, mas ele consegue diminuir. Ele não acaba a guerra imediatamente, mas ele faz com que ela caminhe para o fim na medida em que ele reduz o financiamento para a Ucrânia. A Europa não consegue cobrir todo o dinheiro que os Estados Unidos manda nessa ajuda financeira para a Ucrânia. E mesmo com todo esse dinheiro, a Ucrânia não tem tido avanços, né? Então imagina quando os Estados Unidos retirar esse dinheiro, se retirar. Inclusive, o Donald Trump já telefonou essa semana, esses dias, para o Zelensky, né? E falou aí da necessidade, da importância de negociar com Zelensky e Putin o fim dessa guerra. Agora eu quero tocar nesse ponto da pergunta de Vitória com relação ao financiamento dos Estados Unidos. Quando ele já falava isso, que ele queria retirar o financiamento, zerar o financiamento, a própria OTAN, os países da OTAN, principalmente os países europeus, até mesmo o Canadá, a Austrália, mas principalmente os países da Europa, Alemanha, eu acho que ali, Polônia, começaram a aumentar o repasse de financiamento para a Ucrânia, professora. Ou seja, essa fala dele não foi para que os países da Europa, os demais integrantes da OTAN, aumentassem o financiamento, não? Tipo, foi apenas um jogo de palavras? Eu acredito que não. Por quê? Porque o Trump, ele tem uma forma de fazer política um pouco mais isolacionista. Ele lembra um pouco mais o período isolacionista dos Estados Unidos, de se voltar mais para dentro e buscar arrumar a casa. Ele tem, né, a grande frase dele do Make America Great Again. Então, ele também já criticava, eu lembro quando ele criticava a OTAN, falando que os países europeus não estavam cumprindo com a sua parte do financiamento, então que ele se retiraria, falando até em se retirar da OTAN, né, os Estados Unidos se retirar ou cortar seu financiamento que fazia a OTAN. Eu acho que o Trump, ele vê como... Ele não quer os Estados Unidos como aquele papel de polícia do mundo. Pelo contrário, ele quer reunir todos esses recursos para fazer o Make America Great Again, para fazer os Estados Unidos crescer novamente. Os Estados Unidos, ele tem caído um pouco no cenário internacional. Então o Trump está mais preocupado com isso. Ele tem um viés um pouco mais isolacionista
de que cada um resolva seu problema e ele se volta mais para dentro. Além de que o grande adversário dos Estados Unidos hoje é a China. A China tá vendo muito bem tudo isso que está acontecendo no mundo, porque isso desvia a atenção americana da China. A China está ali crescendo e os Estados Unidos preocupados com a Rússia na Ucrânia, com Israel e Palestina. Enquanto isso, a China vai crescendo e o Trump enxerga muito isso. O Trump tem um foco muito na China, de que é o real adversário dos Estados Unidos e é a China que eles devem combater. Professora Fernanda Albuquerque, doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e professora de Relações Internacionais na SES UNITA. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa. Depois, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre esse tema, esse gancho que a professora falou do país da China, né? A rivalidade entre Estados Unidos e China. E a gente volta aqui com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. O Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. A JCL Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos, além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos, com opções para todos os ambientes. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Lojas em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, por trás da Rodobens. Seu sonho é a medicina? Medicina é na Uninasal Caruaru, o único curso aprovado na cidade com nota máxima no MEC para desenvolver sua carreira médica com inovação, tecnologia e muito aprendizado. Aqui você tem vivências reais em cenários de práticas do SUS desde o primeiro período, além de contar com laboratórios de excelência. Faça sua inscrição no site vestibularmedicina.uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Na cidade, 11h31. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Na cidade, 11 horas mais 32 minutos, de volta com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje conversando com a professora universitária Fernanda Albuquerque, doutoranda em Relações Internacionais e professora de Relações Internacionais da SES UNITA. Olha, professora Fernanda, a gente tem a mensagem e uma pergunta, né, do professor Adilson Ferraz. Tá? E ele diz o seguinte: bom dia, bancada, aos ouvintes da Rádio Cidade. Caso ocorra a vitória de Donald Trump, qual o impacto de um provável protecionismo para o BRICS, aquele grupo que está Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, né? A senhora falou em China agora e a China como grande inimigo ali, né, dos americanos, principalmente na gestão Trump. E a pergunta é sobre isso, né? Como é que fica o BRICS? É esse grupo que o Brasil está fazendo parte. Como é que fica no eventual governo Trump? Essa é a pergunta do professor Adilson Ferraz. Muito obrigada, Adilson, pela pergunta. Então, né, o BRICS ele tem crescido bastante. A China, né, o grande impulsionador desse conjunto, com mais 5 membros que aderiram, né, ao bloco esse ano. E o protecionismo, né,
a ideia de aplicar medidas mais protecionistas prejudica o comércio global como um todo, né? Porque quanto mais barreiras você coloca, você acaba aumentando os preços entre todos os países. Mas eu acredito que isso pode acabar até beneficiando a China, porque os Estados Unidos praticando um maior protecionismo, a China pode acabar assimilando esses mercados em que os Estados Unidos se fecham um pouco mais. Professora, não sei se a análise seria mais ou menos assim. Trump rivaliza mais com a China e Biden e os democratas com a Rússia? Seria por aí esse perfil da política externa, das relações internacionais? Trump contra a China e Biden contra a Rússia? Acho que simplificando bastante seria mais ou menos isso. Né? Claro que o Biden, que os democratas também se preocupam com a China, mas os republicanos, eles tomam medidas mais assertivas contra a China, né? Professora, a China, né, já havia demonstrado uma preocupação, tanto com a vitória de Biden ou de Trump, porque qualquer um dos vencedores continuaria a conduzir, né, uma política mais dura contra a China. Isso, caso Trump ou o próximo governante que Biden apoiar, pode endurecer mais essas políticas contra a China? Eu acredito que sim. Apesar de Trump, dos republicanos realmente terem ações mais assertivas contra a China, qualquer um dos lados, sendo o Partido Republicano ou o Partido Democrata elegendo o novo presidente estadunidense, independente de quem seja, vai haver sim um endurecimento das medidas contra a China, né? Essa guerra comercial, ela tem sido endurecida, não só por parte dos Estados Unidos, a Europa também tem colocado cada vez mais medidas protecionistas contra a China, né? Porque a China está crescendo muito e os países estão vendo a possibilidade da China acabar sendo o próximo hegemon nas próximas décadas, então eles estão tentando frear isso o máximo possível. Então, sim, os Estados Unidos com certeza vão caminhar nesse trajeto, né, de combater a China. Com relação ao perfil dos candidatos, Trump ele é rotulado como extrema-direita e Kamala, ela poderia ser considerada extrema-esquerda? Não, eu não colocaria como extrema-esquerda. Ela é classificada como progressista, está mais à esquerda. Eu acho que eu colocaria como um centro-esquerda, porque a Kamala também recebeu algumas críticas do lado da esquerda, né? Críticas de que ela atuou, né, durante muito tempo no judiciário americano e fala assim algumas decisões que ela tomou que foram um pouco, eu diria que não foram tão imparciais com relação a negros e pobres, o que a esquerda esperaria, né? Também fala-se da Kamala, ela não ter atitudes já ter dado discursos contra a imigração para os Estados Unidos, então ela tem uma pauta de defender que vai eliminar os centros de detenção para imigrantes, né? Aquela ideia que o Trump, por outro lado, ele defende muito. A Kamala disse que quer eliminar, mas ao mesmo tempo ela já fez outras declarações desincentivando migrações. Então, ela tem alguns pontos que não a colocam como extrema esquerda, mas ela defende o aborto, ela tem causas que não estão também na extrema-direita, né? Então eu colocaria ela como centro-esquerda. Olha, o Observatório 5.1917, aqui, se revelou aqui, é o professor Alberes Silva. Um abraço para o professor. Grande Alberes, disse que foi seu professor ali, né, no começo ali 2005, 2006, professor de colégio ainda. Lhe manda um abraço aqui via Rádio Cidade. Lembro muito bem dele, professor Alberes, foi meu professor de geografia, excelente professor, um abraço. Olha, veja, a senhora já colocou que em termos eleitorais, considera que é possível uma vitória de Trump, assim, talvez o mais provável, mas os democratas, se lançarem a Kamala Harris, vão querer entrar nesse universo do voto dos negros, do voto das minorias, do voto dos latinos e também dos asiáticos, porque a Kamala, ela é ligada a essas minorias. Isso, e ela dialoga muito bem, né, professor, tanto com as minorias, tanto com o pessoal que ela circunda, né? Ela dialoga bem, que é uma coisa que Trump não faz muito bem. E aí é que tá. No caso americano, para vencer uma eleição, lembrar que a eleição lá é facultativa, né? Você não é obrigado a ir votar,
precisa se registrar e tudo mais. Então, o voto dessas camadas, quando elas se interessam em votar, pode diferenciar o resultado. Essa parece ser a aposta dos democratas. Tem alguma chance disso ocorrer ou realmente a eleição é uma fatura liquidada para o Donald Trump? Como é que a senhora vê esse cenário? Com certeza, existe uma chance, existe possibilidades, né? Eu acredito que a Kamala Harris é uma excelente aposta, ela puxa os votos do eleitorado feminino, o eleitorado negro, eles vão sair para votar, né, tendo a opção da Kamala Harris na disputa. Tem a questão do fator idade também, que a beneficia. O que eu quero dizer com isso? Está uma disputa muito grande com essa questão, está um debate muito grande com essa questão de idade por causa do Biden, né, com essas confusões que ele fez de chamar o Zelensky, presidente ucraniano, de Putin, chamou a própria vice dele, Kamala Harris, de Trump. Então, tudo isso fez as pessoas começarem sair um monte de pesquisa, né, de notícias falando, o Biden com 81 anos, por isso que ele está assim, ele já está muito velho. Enfim, é importante pensar que o Trump, caso seja reeleito, ele termina o mandato com 82 anos, mais velho do que o Biden atualmente, né? É claro que não necessariamente vai se repetir, né, as cenas que nós temos visto ultimamente, mas é um fator que pode ser levado, né, e que está sendo bem enfatizado, o fato da Kamala Harris ela ser bem mais nova, né, ela tem 59 anos. Além disso, também tem a questão dos imigrantes, né, que entre Biden e Trump, entre Kamala Harris e o Trump, com certeza, a Kamala Harris, ela é favorita entre os descendentes de imigrantes. E isso, eu acredito que ela tem uma chance, sim. Isso não é decisivo, é apenas uma opinião, é uma aposta minha, que eu acho que o Trump leva essa presidência americana. Fernanda, é justamente isso. O Trump escolheu, né, como vice o senador de Ohio, que é o J.D. Vance, ele é mais novo. Você acha que isso também foi uma estratégia de Trump para manter uma chapa equilibrada com ele sendo um pouco mais velho e o seu vice sendo ali um jovem? Assim, ele escolheu esse vice também por uma questão de que esse era um vice, essa pessoa, ele era justamente quem criticava bastante o Trump. Então, a cartada do Trump aí foi, olha, esse cara que tanto me criticava agora está na minha chapa, está aqui como meu vice. Então, para atrair um pouco dos indecisos ou daquele eleitorado que não é necessariamente republicano e não vê com tão bons olhos o Trump, né? Quanto à idade, eu acho que não impacta muito, porque a Kamala Harris também é uma vice mais nova do Biden. E nem por isso fez algum efeito no momento, entende? Professora, Trump vencendo, ele estava promovendo os acordos de Abraão. A gente está vendo guerra no Oriente Médio, Israel, Palestina, tensões também com o Irã. Teve alguns ataques também lá em Israel, né, de drones com o Irã e mísseis balísticos também. Agora o Houthis, né, o grupo Houthis, tem a guerra na Ucrânia, Rússia e muita gente falando sobre usar arma nuclear, enfim, principalmente o Putin, o Medvedev, que é conselheiro de Putin, já foi presidente lá da Rússia. A pergunta é, Trump chegando, ganhando, tem mais ou menos riscos dessas guerras escalarem para uma guerra regional ou até mesmo mundial? Inclusive, muitos países da Europa já tentando entrar em economia de guerra, enfim, com medo do avanço da Rússia. Eu acredito que o Trump ganhando tem mais risco de guerra no Oriente Médio, mas menos risco de guerra na Europa. Na questão entre Rússia e Ucrânia, eu acredito que isso se normalize um pouco, que caminhe para uma negociação, justamente como eu já havia falado, né? Eu acredito que o financiamento à Ucrânia será diminuído por parte dos Estados Unidos, a Europa não consegue compensar isso tudo, e aí a Ucrânia vai ser forçada a negociar com a Rússia. Então, esse lado, ele seria um pouco mais pacificado, né?
Já o lado do Oriente Médio, aí sim eu acho que as coisas tenderiam a entrar em ainda mais ebulição, né? Porque acho que o Trump, ele tende a aumentar o financiamento para Israel, e Israel não tem recuado, né? Em nenhuma frente que se abra para ela. Tem tanto a questão do Hamas, da Palestina, como também já teve os problemas com o Irã recentemente. Tem também a questão dos Houthis, que você mencionou. Então, estão abrindo várias frentes e Israel não tem se sentido intimidada para não revidar ou para ter uma atitude mais amena, né? Israel está batendo de frente mesmo. E com o aumento do financiamento americano, com certeza isso ganha mais força. Professor, então, aproveitando sua fala, nesse cenário específico, no caso da Europa, da guerra Rússia e Ucrânia, a Ucrânia sendo forçada a negociar com a Rússia dentro do seu território, inclusive em regiões, né, a região do Donbás, que é uma região que já está ali, já foi tomada pela Rússia, além da própria Crimeia e tudo mais, isso significa que a Ucrânia perderia a guerra e aí parte do território da hoje atual Ucrânia seria anexado pela Rússia e aí o Putin podia dizer, venci? Esse é um cenário possível? Sim, na verdade eu acredito que esse seja o cenário mais provável, né? Uma perca para o direito internacional, com certeza, né? Porque aí o país agressor anexou várias regiões, no caso a Rússia anexou várias regiões da Ucrânia e ainda sairia da guerra vencedor, né? Com todas essas regiões sendo anexadas. Eu acredito que o Trump ganhando, a Ucrânia seria forçada a fazer isso. Tanto que o que eu acredito também é que esse é o momento para o Zelensky negociar o fim dessa guerra. Porque o Trump ganhando, né, tendo esse veredito nas eleições americanas, a Rússia fica com uma muito maior margem de manobra. Então, aí as negociações, a Ucrânia estaria numa situação pior. E agora não, agora ela ainda tem essa possibilidade, não, talvez a Kamala Harris ganhe, talvez um candidato democrata ganhe, e assim o meu financiamento se mantém. Então, isso seria mais custoso para a Rússia, passar mais alguns anos ali defendendo essas regiões. Então, acho que a Ucrânia ela tem maior margem de manobra, maior margem de negociação nesse momento, antes das eleições americanas serem concluídas. Professora, para terminar, né, sei que o seu tempo é bem escasso e a gente já agradece imensamente, né, sua disponibilidade, né, para a gente entender esses cenários todos. São cenários bem complexos, mas é muito interessante saber como é que eles estão andando. O Leonildo João, nosso ouvinte, disse o seguinte: bom dia, bancada da Rádio Cidade. Um dos últimos atos do presidente Joe Biden foi mostrar que estava com Covid e tomando a vacina. Isso foi uma estratégia do partido, assim como na França, por exemplo, como foi no Brasil, enfim. Segundo, foi um dos últimos atos do presidente. Isso já é uma forma, é uma estratégia já de se diferenciar de Trump, por exemplo, que na época da pandemia teve, né, mais dificuldades em lidar com esse cenário? Sim, acredito que foi uma estratégia. Acredito que isso, assim, política, né? Para que tirar foto, né? Para que publicar? Se fez isso, provavelmente sim, foi uma estratégia. Foi quando o Biden ainda não tinha desistido, né, da presidência. Então, qualquer atitude que ele tome, publique e faça questão de divulgar, está dentro desse escopo de uma estratégia política. Mas também tem o fato de já demonstrar, acaba do outro lado, também estou com Covid, se eu acabar renunciando, é um fator de também, talvez, de doença que não seja ligado à senilidade, não seja ligado a isso, porque é muito melhor ele ser lembrado como aquele que talvez ficou doente por causa da Covid, estava mais debilitado, do que uma pessoa que saiu da presidência com problemas de senilidade, com esses marcos, né, que ele tem feito, né, na política internacional.
Professora Fernanda Albuquerque, doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e professora de Relações Internacionais na SES UNITA. Como o professor disse, o papo está muito bom, mas a gente sabe do seu tempo. A gente conta com uma possibilidade de tê-la aqui no estúdio, né, para falar tão bem, né, contar com a sua experiência, a sua expertise na área das relações internacionais. A gente fala de guerra, fala de tensão política, rivalidade política, mas de forma tão leve que seria um prazer para a gente tê-la aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui à Rádio Cidade. Professora. Muito obrigada, André, Marco, Aurélio, Vitória, muito obrigada a todos e fico no aguardo do próximo convite. Forte abraço, até a próxima, professora. Vitória Oliveira. É muito esclarecedor, né? A gente está aí na corrida presidencial lá dos Estados Unidos lá nos Estados Unidos, né? E é muito importante esses esclarecimentos, tanto quem vai ser a possível vice de Biden e também esse fortalecimento ou não também agora da candidatura de Trump, né? Lá nos Estados Unidos. Pois é interessante que ela falou, né, que está praticamente um cenário de quase vitória de Trump, né? Mas a gente vai debater esse tema após o intervalo. A gente tem mais uma pausa comercial aqui no Momento Cidade Entrevista e a gente vai continuar repercutindo a conversa com a professora Fernanda Albuquerque. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. A JCL Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos, além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos, com opções para todos os ambientes. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Lojas em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, por trás da Rodobens. Seu sonho é a medicina? Medicina é na Uninassal Caruaru, o único curso aprovado na cidade com nota máxima no MEC para desenvolver sua carreira médica com inovação, tecnologia e muito aprendizado. Aqui você tem vivências reais em cenários de práticas do SUS desde o primeiro período, além de contar com laboratórios de excelência. Faça sua inscrição no site vestibularmedicina.uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Na cidade, 11h51. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta aqui com o Momento Cidade Entrevista. A gente conversou com a professora Fernanda Albuquerque, doutoranda em Relações Internacionais, professora de Relações Internacionais da SES UNITA. A gente teve a participação dos ouvintes pelo WhatsApp Cidade, também o nosso YouTube, falando sobre esse cenário, né? Após a desistência do presidente Joe Biden, lá nos Estados Unidos, de concorrer à reeleição à presidência dos Estados Unidos. Antes desse fato do Biden desistir, teve também, a gente, inclusive, para vocês verem, né, que um fato novo acaba tirando o outro da cena, né, do foco. Sim. Teve o atentado, né, contra o Trump
Pouca gente está falando agora, né? É porque a carta de desistência de Biden, ela tomou ali uma proporção que o atentado de Trump acabou ficando em segundo plano, né? Mas também ele discursou no comício, acho que ele discursou por 1 hora e 30 minutos, que também foi um discurso muito bem avaliado e muito bem comentado. Mas aí com a desistência de Biden, né? Com a carta, que era uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer a desistência dele agora, mas que aconteceu e acabou tendo no foco de Trump, né? Agora, professor, desculpe interromper, eu esqueci até de perguntar à professora Fernanda. Por exemplo, o Biden já desistiu de concorrer. Ele disse que vai terminar o mandato, são 6 meses, né? Isso. Se ele renunciasse à presidência, como inclusive alguns republicanos, o presidente da Câmara, né? O próprio Trump, enfim, outros políticos estão falando, se ele não tem condições de concorrer, então ele não tem condições de ser presidente. Se ele renunciasse, não seria bom para Kamala? Ela seria mais empoderada? Eu acho ganharia que não. Força? Eu acho que não, porque cria um problema. Nos Estados Unidos tem uma legislação que diz o seguinte: um presidente só pode ter direito a uma reeleição. É por isso que Trump ainda pode se concorrer, porque ele só foi presidente uma vez. Quem já foi presidente 2 vezes, como por exemplo o Barack Obama, ou o Bill Clinton, ou o George Bush, não podem mais voltar, né? Inclusive eles não podem ser candidato a mais nada. Diferente do Brasil, né? Que Sim. Você pode ainda vir mais de uma vez, ou ser candidato a outras coisas. Senado, né? Lembra do Sarney, que foi senador mesmo depois de ser presidente, o Itamar Franco foi governador de Minas depois de ser presidente. Collor foi presidente depois Senado, foi isso. Né? Mesmo depois de ser até impeachmentado. Dilma tentou o Senado. No Brasil pode. Lá, não. E por isso mesmo, se você antecipa a Kamala Harris na presidência, primeiro ela já queimava a reeleição, né? Porque já seria a reeleição. Segundo, passa a imagem que a professora Fernanda colocou, né? Passa a imagem de debilidade, né? De fragilidade. Veja só, o cara renuncia à presidência e aí ela vai ali representar todo o peso da renúncia dele, que ficaria sendo falado por meses. Sim. Tá? Porque tem isso que vocês falaram. Numa sociedade tão rápida como a nossa, em relação a notícias, acontecimentos e às trends, às modas, né? As trend topics, isso gera uma necessidade de notícia muito grande. O que ocorreu é que o atentado de Trump foi impactante, porque é um atentado, inclusive contra um ex-presidente, mas agora a renúncia do outro presidente mexe muito com a política. Por quê? Porque essa é uma eleição inédita nos Estados Unidos. Nunca antes na história dos Estados Unidos houve um presidente concorrendo contra um ex. Tá? Inclusive, o presidente atual venceu o ex. Né? Porque foi Biden que venceu o Trump. O Trump venceu a Hillary Clinton. Sim. E aí tem alguns detalhes que é bom lembrar aqui a curiosidade da eleição americana. O Trump venceu a eleição contra a Hillary Clinton, mas o Trump nunca foi a pessoa mais votada das eleições que ele disputou para presidente. No voto popular, quem venceu a eleição, a primeira eleição do Trump foi a Hillary Clinton. Sim. Ela teve mais votos que o Trump. E ela tinha mais apelo social. Pois é, só que ele venceu nos estados e lá aquilo, né? O vencedor no estado leva todos os votos chamados delegados. E aí o Trump venceu, né, a eleição. Isso já tinha ocorrido antes com o George W. Bush também, né? Contra o Al Gore. Ponto. Só que quando o Trump fez a tentativa de reeleição com o Biden, nunca antes tinha tido tanta gente indo votar. Foi a maior votação da história dos Estados Unidos. E o Trump venceu, ele teve mais votos que a Hillary anteriormente nessa segunda votação, só que o Biden teve mais do que ele. Então o Biden venceu a eleição no voto popular e no colégio eleitoral, que passou dias sem reconhecer aquela apuração de votos na Filadélfia, Pensilvânia, a situação. Agora, o jogo é o mesmo. O Trump volta para o cenário e provavelmente vai disputar contra uma mulher. Tá? Do partido. E isso é um cenário que está mexendo com a questão americana. O atentado, ele criou uma base de comoção em relação ao Trump, mas a temperatura da política lá não diminuiu, tá? O Trump fez um discurso muito esperado, começou um discurso lá na convenção do partido, quando anunciou o vice. Sim. Um discurso que tinha uma relação bem emotiva no começo, a voz mais baixa. Ele chamou a atenção, depois ele aumentou o tom, como é normal. O Trump tem uma retórica bastante enfática, sabe? Ele é muito assertivo. E às vezes foi um discurso muito, como você falou, assertivo, né? Muito assertivo. E agora, quando o Biden lançou lá no X
aquela carta, né, de renúncia da candidatura, o Trump o Trump tem uma rede social, tá? Que não é o X, não, é uma rede própria dele, que ele alimenta. Quando ele foi expulso do X, assim, ele foi tirado do X, ele criou uma rede social. E o detalhe, o Elon Musk comprou o X, recuperou a conta de Trump, e o Trump nunca voltou. Trump ficou na dele lá. Mas o Trump lançou nessa rede social uma seguinte frase. Ele começou com o seguinte texto: o patife do Biden. Veja, você tem um peso de um ex-presidente nem concorrendo num cargo, chamar o presidente atual de patife, né? Então isso é muito pesado, e foi claramente, é um nível de retórica que está, se vocês olharem as TVs americanas, lá é pago o horário eleitoral, né? As peças publicitárias de Trump e de Biden são muito debochadas, muito agressivas. Parece campanha, às vezes, para prefeituras, aquelas campanhas de prefeitura bem acirradas. É muito parecido com isso. Isso é muito sinal de como anda a polarização lá. A tensão é grande, vai continuar, não vai baixar. Sendo Kamala Harris, sendo qualquer outra pessoa, né, não vai diminuir. A meu ver, a situação é essa. Agora, o que vale lá nos Estados Unidos é a disputa nos estados-chave. Chamado swing states. Né? O touch social. É o professor, mas dentro do... A rede do Trump. Isso, dentro do Democratas, há várias vertentes, né? Isso pode atrapalhar de alguma forma a Kamala? Faz tempo que assim, é muito raro um partido chegar na convenção... É igual o PT, né? Tem tendência, né? É muito raro um partido chegar numa convenção nacional sem uma indicação de candidato. Ele deve estar trabalhando agora, nesse momento, para que a Câmara consiga isso, para não chegar dividido lá porque aí mostra fraqueza. E também... Então, eu acho que eles vão precisar criar uma estratégia de, olha, temos que decidir logo, só tem tu, vai tu mesmo. E eu acho que a questão do fundo vai contar muito, contar a favor dela, né? O dinheiro arrecadado, milhões, não é isso? Exatamente. 91 milhões não pode ser usado por outro candidato. Claramente. E eu também não acho que Michelle Obama ela venha como vice. Acho que... Não vem, né? Não vem. A Michelle é a favorita em popularidade, mas não é só popularidade que conta numa eleição presidencial, ainda mais nos Estados Unidos, concorda? Porque se fosse assim, qualquer artista ou influencer, por ser artista ou influencer... Hillary também tinha vencido, se fosse assim, né? Teria, né? E não é assim o jogo. O jogo é claro que ser popular ajuda, né? Já ocorreu na história americana de um ator vencer eleições, o Richard Nixon. Sim. Não, o Ronald Reagan era ator de Hollywood, né? Tudo bem, mas não é o fato apenas de ser ator, né? Há toda uma questão de estratégia e estrutura política que precisa ser levada em conta. Mas que Trump é favorito, Sim. É favorito, principalmente nas pesquisas dos estados-chave, enquanto ele estiver na frente. Agora, é um favoritismo não muito grande, só por um motivo. As pesquisas dão muito próximo quando era Trump e Biden, e isso pesa muito no jogo. Porque quem é Biden... não vai, só mesmo ele estando como foi considerado não vai votar em Trump. Não vai votar em Trump. A questão vai votar? O sair de casa para votar talvez seja mais importante do que a questão de você dizer, de você trocar o voto. As pessoas às vezes, não me interessa não vou. E isso pode pesar na eleição americana. Muito bem. Amanhã a gente sai de política internacional, política dos Estados Unidos, eleições presidenciais nos Estados Unidos, para eleições municipais aqui no Brasil, Pernambuco e Caruaru. Mas a gente vai falar também de Senado Federal, recebendo o senador por Pernambuco, Humberto Costa, né? Ele também é do grupo, né? Grupo eleitoral nacional, né? Do PT. Enfim, vai trazer um panorama do PT nas eleições municipais de 2024, principalmente em Pernambuco e aqui em Caruaru. Vitória Oliveira. Agradecer aos esclarecimentos de hoje dentro da nossa entrevista dos Estados Unidos e também a você, André, e ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire. Amanhã, Humberto Costa. Amanhã, Humberto Costa. Vamos continuar falando de política, de eleição, sair dos Estados Unidos, né? Hoje foi um programa todo internacional. Amanhã a gente volta aqui para a nossa província e principalmente para o país de Caruaru. Então, 11 da manhã, imperdível, entrevista aqui a gente e o senador Humberto Costa.